Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um vídeo neste humilde canal. E hoje estou aqui para mostrar a edição que chegou essa semana de Sangue e Terror do Júlio Shimamoto, lançado aqui pela editora Tabula. Para quem não conhece, Júlio Shimamoto é um gigante do quadrinho nacional. Ele já desenhou muita coisa. E às vezes ele também roteiriza. E essa edição aqui é uma coletânea de vários contos. Alguns desenhados pelo Shimamoto com outros autores. E alguns o próprio Shimamoto escreveu e desenhou. A edição tá bem bonita, tá grandona, capa cartão, bem legal, papel bom, de qualidade, acho que é offset. E o Júlio Shimamoto, os trabalhos mais conhecidos dele são de terror. Então o próprio nome do quadrinho já sugere, né? Sangue e Terror. E o Brasil tem uma tradição enorme com quadrinhos de terror. Para quem é fã do gênero, o quadrinho nacional é um banquete. E o Júlio Shimamoto é um dos mestres em fazer histórias assim. O quadrinho é todo preto e branco. Isso não me incomoda em nada. E o interessante de cada história, né, cada capítulo é uma história diferente, e no início de cada história você tem um textinho como esse, que explica o contexto, né, em que a história foi escrita e desenhada. Para você conhecer um pouco mais sobre o Júlio Shimamoto, também conhecido como Shima, tem uma pequena biografia dele no começo, né, contando a história da família dele, que ele é descendente de samurais e tudo mais, né. Uma história bem legal. Tem um pós-fácil, tem uma introdução, e aí começam as histórias. Eu adoro como que o Shimamoto ele trabalha o preto e o branco, principalmente as histórias em que são carregadas de preto. Vou pegar aqui um exemplo. Aqui. Eu adoro essa arte dele. Acho incrível. Hoje o Júlio Shimamoto está com 85 anos. E eu fico feliz que a editora Tabula vem resgatando essas obras dele. Aliás, está tendo um resgate de vários artistas nacionais das antigas, né? E isso é ótimo, porque o brasileiro não conhece o próprio quadrinho. O brasileiro não conhece o quadrinho nacional, a história do quadrinho nacional. O brasileiro, no geral, não conhece muito a cultura do próprio país. Essa que é a verdade. E assim, não é necessariamente culpa de boa parte da população. Boa parte não conhece porque de fato não tem oportunidade, muitas vezes. Sabe? Muitas vezes o que nos rodeia é algo tão bobo e tão superficial que meio que se normalizou a gente não conhecer os nossos artistas. E assim, eu não tô dizendo que a pessoa tem que ter um doutorado pra gostar de algo, não. Só, sabe, dá uma chance. Tipo, tornar as coisas um pouco mais acessíveis. Esse quadrinho aqui eu comprei pelo Catarse, né, um site de financiamento coletivo. E a minha única crítica à editora Tabula, e eu até mandei uma mensagem para eles responderam,
é que no financiamento estava dito que o quadrinho ia vir com um bookplate autografado. E a minha edição não veio. O bookplate talvez tenha sido extraviado em algum momento. Mas eu já entrei em contato com a editora e eles disseram que podem mandar pelo correio separado depois, né? Essa é a edição e ela também veio com um marca-página. Tem muita editora no Catarse lançando coisa pelo Catarse. Tem várias. E se você pegar o número da população brasileira hoje, que é uns 200 milhões de pessoas, e você pegar o número de leitores médios que existem, sei lá, o número de tiragem que tem, cara, é baixíssimo o número de leitores. É baixíssimo. E de leitores de quadrinhos do próprio país é muito menor ainda. Que é uma pena, sabe? Porque o quadrinho nacional, assim como a literatura, assim como o cinema nacional, tem obras maravilhosas. E não, o quadrinho nacional não é só a Turma da Mônica. Isso é uma coisa que tem que ser dito. Pode parecer óbvio, mas para muita gente não é óbvio. E isso precisa ser dito. Mas enfim, as histórias que temos aqui nessa coletânea. Nós temos a primeira história, Possessão Demoníaca, que o Shimamoto faz referência aos talvez os dois maiores samurais da história do Japão, né? O Musashi e o... Como é que é o nome? Eu esqueci o nome do... Miyamoto Musashi esqueci o nome do outro. Que ótimo. Mas enfim, a história, ela conta com... É a história do fantasma que tá aqui, ó, na quarta capa do quadrinho. Kojiro. É a história do famoso duelo dos dois samurais mais famosos da história do Japão, o Miyamoto Musashi e o Sasaki Kojiro. É claro que ia ter uma história de samurai, óbvio, né? Segunda história, nós temos Sonho Mau. Essa é uma história de vampiro, bem legal. Dança Macabra. Essa é uma história de mistura meio que terror com aventura, é bem legal. E essa se passa no Brasil. Aliás, eu acho que todas se passam a maioria se passa no Brasil. Dança Macabra é aquela do Arraial do Remanso, lugar perigoso, e os aventureiros querem chegar lá de qualquer jeito. Bem legal essa história. Ceia Fúnebre, essa aqui brinca com a questão do canibalismo. Eleição Macabra, essa é a minha preferida, pelo simples fato de que ela é uma crítica à ditadura civil-militar que nós tivemos aqui no Brasil. A última foto, essa é uma homenagem a histórias de detetive, bem legal. O Estranho Caso do Sr. Valdemar, essa é uma história que brinca com a questão da hipnose, do hipnotismo, muito boa também. Fome, essa é maravilhosa, acho que é a minha terceira preferida, não sei. Fome conta a história de um navio que se perdeu no mar. E, nossa, o desfecho é pesado. E a HQ fecha com O Ogro, que é a história da capa da HQ. Aqui é o Ogro, esse é o Ogro. E o Ogro, ele não é que nem o Shrek. Não é que nem o Shrek, tá? É uma história foda. O Ogro, inclusive, que virou um curta animado. Uma animação brasileira.
de 2011. E a HQ, ela traz, isso eu achei bem legal. O quadrinho ele traz um QR Code para você acessar a animação. A animação é igual ao conto que tá no quadrinho. É igual, exatamente igual. Aqui, ó, o ogro. A animação é igual, tá? E, pô, que bom, né? Que alguém pegou aí um quadrinho nacional e conseguiu aí fazer uma adaptação bem legal. Eu assisti a animação, é bem da hora. O Brasil infelizmente não é conhecido por filmes não é muito famoso por filmes animados. Nossa, isso eu gostaria de ver mudar. Porque a gente, como eu falei, a gente tem um potencial gigante. A gente tem quadrinistas excelentes, a gente tem filmes excelentes. Dá pra fazer muita coisa boa. Enfim, gostei muito dessa edição. O Júlio Shimamoto é uma lenda do quadrinho nacional. É um gigante, assim como tantos outros. Batalhador. Sofreu para fazer quadrinho aqui no Brasil, que é uma batalha. É uma guerra. Viver de quadrinho no Brasil é uma guerra. Mas estamos aí, né? Estamos aí tentando valorizar um pouco que seja os nossos artistas. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Um abraço e até mais.